Fundo musical, sinto fluir. Amém, irmãos, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, está aqui. Olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo, vê se está faltando alguém da sua célula, ou até o seu líder faltou hoje aqui. Talvez até o discipulador faltou, né? Pastor eu sei que não faltou, que eu vi aqui todos. E eu queria falar para os jovens, obreiro Neto, e os jovens, eu quero que todos os jovens participem do culto. Agora está liberado para os jovens vir de uma forma geral, amém? Então, traz a célula inteira, vamos fazer um culto poderoso aqui, em nome de Jesus. E você, eu sei que, glória a Deus, eu sei que hoje é dia dos pais, e normalmente as pessoas faltam, que estão fazendo churrasco, né? O pai sempre gosta de churrasco, e aí o churrasco demora um pouquinho mais, e ainda hoje teve jogo do Corinthians e do Santos, né? Meu Deus, isso aí, exatamente. E as pessoas acabam se perdendo no horário. Fala para o seu irmão assim, ó. Fica se perdendo no horário e acaba não vindo ao culto. Mas é importante que você está aqui e Deus vai falar com você poderosamente nessa noite. Quem crê, diga amém. E eu queria reafirmar dois recados importantes antes de começar a palavra. O primeiro recado é sobre quarta-feira agora, nós teremos uma reunião geral com toda a liderança, todos que têm função na igreja, Ministério Kids, o RL e também dos adultos, porque nós estamos não num projeto, mas estamos num propósito de Deus, e eu quero trazer uma palavra e alinhar o rumo da nossa igreja, alinhar o propósito de Deus para nossas vidas, alinhar como Deus quer trabalhar na sua célula, no seu discipulado. Já conversei com os pastores, já conversei com os discipuladores, e eu quero conversar com você. Nós teremos 3 reuniões gerais neste ano com toda a igreja. Nós teremos uma agora, uma no final de setembro e uma no começo de novembro, comigo, porque eu quero estar perto de você e ministrar a sua vida de forma ministerial. Então a palavra de quarta-feira é para o ministério, o seu propósito diante do Senhor. Então não falte, faço questão, discipulador, acompanhe isso, para que o seu líder, sua equipe esteja aqui em nome de Jesus. E outra coisa, eu queria que você pegasse seu celular agora, pega seu celular aí. Temos o nosso culto, que vai ser agora online sempre, né? Eu queria que você pegasse o link do grupo da igreja aí. Se você não está no grupo da igreja, peça para o seu discipulador colocar, e manda para 5 parentes seus agora. Pega o culto agora, manda para 5 parentes de você, seu, e fala assim, ó, Deus tem uma palavra para a sua vida. Todo culto nós vamos fazer isso, porque quantos querem salvar a sua família? Diga glória a Deus. Se você quer salvar a sua família, você precisa investir, e o melhor investimento é você levá-lo a escutar a palavra de Deus. Então pegue agora, se você não está no grupo da igreja, membro, pergunta o seu líder aí, seu líder, olha, dá aqui meu telefone, dá para o discipulador, pede para ele me incluir. Isso serve para os radicais livres, e serve também para nós, aqui da Rede da Família. Então todo culto faça isso, vamos espalhar a palavra de Deus. Eu queria explicar algo do nosso canal do YouTube, para você saber. Agora nós vamos organizar as playlists com a palavra somente. Nós somente gravava o culto. Fala para o seu irmão assim, ó, jovens de novo aí, ó. Nós estamos gravando o culto inteiro, vai ter lá o link da playlist só do culto inteiro, e vamos ter um link lá escrito assim, palavras de domingo, palavras vivas, palavras videira. E lá, quando você procurar um tema, vai ter escrito sempre o título da palavra, o pastor ou obreiro que ministrou, e o evento que é, se é culto, se é radicais livres, se é imersão, se é jejum, para que você sempre esteja sendo alimentado pelos seus pastores, amém? Então, todos os eventos da igreja que tiver palavra, nós vamos gravar, e vamos deixar essa gravação lá no YouTube, somente a palavra agora, porque eu confesso, 2 horas lá escrito, tem louvor, tem apresentação, é ruim. Agora só vamos gravar a palavra, amém, irmãos? Então, distribua, fala para os irmãos, vamos ministrar a palavra de forma poderosa, através dos links também, amém, irmãos?
Feche seus olhos, vamos iniciar a palavra agora, com poder, com unção, com vida, para que você fale ao Senhor e Deus fale ao seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, flua a tua vida nesta noite. Eu quero determinar que a mente e o coração dos meus irmãos estão abertos para o Senhor. Eu determino não porque eu sou o que determina, mas que o Espírito que está em nós, esse determina. Eu bloqueio toda a mentira do diabo, toda a falácia do inferno, e que os meus irmãos estejam abertos para receber a tua palavra em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a tua boa palavra, que ela frutifique, que ela cresça e que ela dê frutos, 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. O título da palavra de hoje é Como aumentar o favor de Deus em nossas vidas. Uma coisa é fato, todos nós queremos crescer, todo ser humano deseja avançar. Quem quer avançar, diga glória a Deus bem alto. Olhe para o seu irmão agora e pergunta para ele: você tem que avançar no que na sua vida? Fala assim: eu quero avançar na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, eu quero prosperar, eu quero multiplicar a célula. Fala para o seu irmão, profetiza agora, abre a sua boca e declara: eu quero avançar no meu relacionamento, eu quero ser empresário, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Fala agora para ele. Aleluia. Agora você que escutou, fala assim: assim seja, amém. Vai acontecer, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E algo interessante, aqui está, e algo interessante que acontece é que esse desejo está em nós, porque não é algo somente seu, presta atenção, não é um desejo seu, nós temos dentro de nós uma parte de Deus, lá em Gênesis, quando Deus soprou, fala comigo assim: Deus soprou. Quando Deus soprou a vida dele em nós, as características de Cristo, de Deus, entrou em nós. Você sabe que existe um Espírito dentro de você, e esse Espírito só existe porque Deus soprou a vida dele dentro de você. Então você não é mais alma vivente, assim como os animais, o cachorrinho, o passarinho, o peixe, esses são alma vivente, mas só você como homem, como criatura, como criação de Deus, filho amado, Deus soprou dentro de você a vida dele. Então as características de Deus estão dentro de você. Quando eu olho o Pedrinho, meu filho, e o Davi, é incrível que eu não ensinei as coisas erradas para ele, e eu não falei o que eu fazia quando eu era pequeno, e eu pego sempre ele tendo atitudes de quando eu tinha a idade deles. Se você observar isso, é estranho, porque eu nunca expliquei os meus erros e minhas falhas para ele, nunca falei o que eu acertei e o que eu errei. Às vezes falei foi muito vagamente. Eu pego, às vezes, ele tendo comportamentos completamente parecidos com o meu. Por quê? Até personalidade, os gostos. Por que isso acontece? Porque parte de mim foi impresso no Pedro, foi impresso no Davi. Da mesma forma, a vida de Deus foi impresso dentro de você. Isso é poderoso demais. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus, Ele quer crescer, Deus, Ele quer avançar, Deus, Ele desejou ter uma grande família. Fala comigo assim: Deus deseja ter uma grande família. Então, como Deus sonhou em ter uma grande família, lá em Gênesis Ele fala: façamos o homem à imagem e semelhança, façamos ele parte de nós. Quando Deus fala isso, cria Adão e Eva e fala assim: olha, agora a ordem é o seguinte: multiplicai, enchei, você vai dominar, você vai cuidar. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: eu quero crescer, eu quero ter filhos, eu quero ter relacionamento com o homem, eu quero ter uma família gigantesca. Então a característica crescer, a característica aumentar, a característica conquistar, faz parte da índole de Deus. E isso é importante você e eu entendermos disso, porque você vai entender por que você deseja tanto crescer. Irmãos, vamos ser sinceros, nenhum de nós queremos regredir financeiramente. Alguém deseja ganhar menos, 50% a menos que você ganha hoje? Eu sei que vocês desejam destruir sua família através de um divórcio, amém? Misericórdia, né?
olha, você vai ter filho, mas você vai dar um chute nele porque você não quer ter filho, amém? Lógico que não. Todos nós casamos para ter um casamento cada vez melhor. Nós trabalhamos para ter maiores salários e melhorar nossa vida financeira. Nós lideramos porque queremos multiplicar a célula. Tanto que o tema de quarta-feira é o seguinte: quando não se frutifica, nós perdemos a alegria. O principal motivo de alguém ser alegre é dar frutos, em todas as áreas. Então, quando um líder não frutifica, quando o líder não multiplica, a obra fica pesada, fica cansativa, e o resultado é que nós não temos completamente, está apagando toda hora aqui a imagem, não sei aumentar o tempo aqui para ficar aceso, mas tudo bem, depois eu faço isso. Então, nós precisamos entender que o Deus sonhou com uma grande família. Por isso que toda vez que você está envolvido com alguma coisa nesta terra, ou na sua família, no seu trabalho, ou na igreja, o seu desejo vai crescer. Presta atenção em algo. Você é líder de célula. Por que você é líder de célula? É porque a pastora Simone mandou ser. É isso? Não, é porque o pastor Elner pegou no meu pé. Não, porque o pastor Christian me falou que é bom. Não, você é líder de célula porque você entendeu um propósito e sabe que através desse propósito, com essa liderança, você vai crescer espiritualmente. Então há um desejo dentro de você de crescimento sempre. E nós temos que entender e que isso faz parte da vida de Deus. Projeta para mim a Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia, abre comigo em Efésios capítulo 4, verso 15. Aqui mostra que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nós cresçamos em tudo, assim como está escrito nesse versículo. Efésios capítulo 4, verso 15, desculpa. Mas seguindo a verdade e amor, fala assim comigo: cresçamos em tudo. Fala para o seu irmão: cresçamos em tudo. Fala para o outro: cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, você vai seguir a verdade e o amor, que é Cristo. E a partir do que você segue esse amor, é inevitável que você não cresça, que você não desfrute, que você não avance, que você não conquiste, porque isso faz parte das características de Deus, e você tem a característica de Deus na sua vida. Então Deus deseja que você cresça no favor dEle. Fala para o seu irmão: Deus quer liberar mais, muito mais favor sobre a sua vida. Então é algo interessante. Deus não quer o tudo, envolve realmente tudo: família, financeiro, célula, crescimento, até naturalmente, espiritualmente, no casamento. Mas existe uma medida de favor de Deus que está liberado sobre a sua vida. Todos nós temos uma medida de favor, mediante a fé, mediante a vontade do Senhor, logicamente, e mediante o que você crê. Mas só que assim como a fé, ela precisa crescer, e na medida que essa fé cresce, o favor cresce, porque você começa a crer na palavra de Deus, crer no próprio Jesus. Então o favor, ele precisa ser a cada dia crescente na sua vida e na minha vida. E algo que muitas pessoas deixam de viver, essa experiência de avançar no favor, avançar no chamado, avançar no casamento, avançar com os filhos, avançar na vida financeira, avançar na multiplicação de célula, avançar na multiplicação de rede, avançar ministerialmente. Por que não avançam? Porque não estão debaixo do favor. O favor não é fazer coisas, daqui eu explico mais sobre isso. O favor simplesmente é uma pessoa, é Cristo manifesto na sua vida, é Jesus operante na sua vida, Jesus fazendo acontecer na sua vida o tempo todo. E existe uma posição, fala comigo assim: posição, que eu preciso estar. Hoje o maior desafio do crente, depois da salvação, é perseverar em crer nas palavras de Deus. Paulo, quando vai falar aos Gálatas, ele fala assim: o que aconteceu? Nas minhas palavras, tá? O que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem, vocês começaram tão bem no Evangelho, vocês foram salvos, cuspindo fogo, milagres, vocês perceberam que não valiam nada, a graça operou, vocês perceberam que vocês não mereciam, e Deus fez, e agora, o que está acontecendo com vocês, Gálatas? Vocês estão querendo conquistar coisas por obras, conquistar coisas na força, conquistar coisas naquilo que você acha que é importante?
Vocês perderam a essência, se perderam o mover da graça. Paulo fala isso para os Gálatas. E isso é interessante, porque a vontade de Deus, mais uma vez, é liberar mais favor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus quer que você cresça ainda mais debaixo do favor. E eu quero mostrar isso num versículo que cumpre essa mensagem. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Projeta para mim, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha como o apóstolo Pedro começa a ministrar, falar com a igreja. Começa a explicar, né, do verso 1, ele, apóstolo Pedro, e assim por diante. Verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Fala para o seu irmão assim: a graça e a paz precisa ser multiplicada em nossas vidas, pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, nosso Senhor. Então tudo em nossas vidas é feito através de base e princípio. Uma coisa que eu amo resolver são princípios e bases. Então às vezes eu vejo um problema lá, por exemplo, com o Everton, uma atitude errada dele. E essa atitude errada, vamos imaginar que ele falou mal do Rui, um exemplo disso. Então eu vou lá e corrijo ele pela atitude de falar mal do Rui. Mas na verdade, por trás disso, existe uma base, um princípio errado dentro do coração dele, que eu preciso investigar espiritualmente, e num discipulado, descobrir por que ele fala mal do Rui, porque ele acha o Rui isso ou o Rui aquilo. Então, muito mais do que resolver o problema de falar mal do Rui, é saber por que ele está falando mal. E sabe o que acontece com nós, seres humanos, cristãos da videira? A gente vê o problema, e de uma forma muito precipitada, nós vamos lá querer resolver o problema, mas esquecemos que o problema sempre tem uma raiz, e essa raiz que precisa ser arrancada da vida das pessoas. Então, com a base, com o princípio sendo trabalhado, automaticamente você vai viver favor de Deus. E aqui eu quero te mostrar que o princípio é o que define o que eu e você vamos viver. Então, um exemplo: se eu enxergo no meu casamento algo, que o princípio do casamento é expressar a igreja. Fala comigo assim: casamento é expressar a igreja. Aí você vai lá, Novo Testamento, Paulo ensinando o que é Jesus no casamento e o que é a esposa no casamento. Jesus representa o marido, que é o cabeça, que é aquele que dá a vida, que ama. E a mulher é como a igreja, que está submissa, que apoia, que é a auxiliadora idônea, assim por diante. E quando você entende esse princípio, quando você vai na prática do casamento, as coisas acontecem. Agora, o que está acontecendo nos casamentos? Um exemplo: o princípio está errado. A base é o seguinte: eu quero ser feliz. A base é o seguinte: ela precisa me dar prazer, ele precisa me dar prazer. A base é o seguinte: ele precisa me servir independente de quem eu sou. A base é o seguinte: se eu faço isso, vai ser toma lá e dá cá. Então o princípio está errado. E aí o resultado é o quê? Morte, destruição, não estar debaixo do favor. Então por que alguns casamentos aqui na igreja funcionam tão bem? Funcionam, fluem na vida de Deus tão poderosamente, porque a base e o princípio está correto. Querido, se você quer resolver algo na sua vida, não tenta resolver aquela febre que está no 39 graus quando você coloca o termômetro. Você precisa encontrar a infecção espiritual da sua vida. Você precisa encontrar a infecção. Tudo tem uma origem, tudo tem um princípio, tudo tem uma base. Eu estou falando isso, não tem nem muito a ver com a palavra, porque o Espírito Santo está me guiando nessa direção. Tem pessoas que sempre estão dando dipirona espiritual para resolver a febre, em vez de ir na raiz do problema para resolver a inflamação e infecção espiritual. E isso tem a ver com a nossa carne. Então hoje o Espírito Santo quer te ensinar a desfrutar de um favor, aumentar o favor na sua vida. Você já é favorecido. Fala para o seu irmão assim: você já é favorecido. Fala para o seu irmão assim: a graça de Deus já está operando na sua vida.
Mas fala para ele assim: Deus deseja dar mais, muito mais, sobre a sua vida. Então a graça de Deus quer ser multiplicada, como está escrito em 2 Pedro 2, 1, 2. Então o princípio espiritual para o crescimento, aumentar, avançar em todas as áreas da nossa vida, é o favor, é desfrutar de favor, esse favor está ativo. Se você quer crescer, o favor tem que estar sobre a sua vida. Um exemplo claro disso, é interessante, muitas vezes você olha para vou dar um exemplo aqui do Clodoaldo, não é só uma alegoria, uma história, não é um fato real. O Clodoaldo é um cara que não presta, é um cara que sempre tem atitude errada, sempre tem isso, tem aquilo, mas é um homem que crê na palavra de Deus, é um homem que conhece o seu pai, é um homem que é cheio do Espírito. Tudo bem que ele é nervoso, isso, mas ele é cheio do Espírito, e é um homem que trabalha assim. Aí você vê lá, por exemplo, o Naor, vou pegar o Naor aqui. Naor trabalha 24 horas por dia, dá o seu dízimo, soa isso, aquilo, o cara retinho, que lê a Bíblia todos os dias, 1 hora por dia, ora todos os dias, 1 hora por dia. Ele é uma pessoa que ora com os filhos, isso, aquilo, tal. Os dois, Naor, o Clodoaldo um pouquinho relaxado, mas alguém que ama o Senhor, que entende quem é o pai dele. E o Naor tudo certinho, falei, Deus tem que me abençoar, porque eu sou correto, eu trabalho muito para sustentar a Ana Flávia, eu sou um cara que ora todos os dias, eu sou um cara que lê a Bíblia todos os dias, eu sou um cara que invisto nos meus filhos para o Senhor, Deus tem que me abençoar. Aí os dois estão aqui pedindo: Deus, me dá um carro novo, me dá um carro novo, me dá um carro novo, me dá um carro novo. Aí Deus vem, dá um Porsche Cayenne para o Clodoaldo. Aí Deus vai, também dá para o Naor, mas dá um Sandero vermelho. Aí ele fala assim, mas aí ele conhece o Clodoaldo, miserável, o cara é todo torto na igreja, é todo estrambelhado na igreja, e ainda é mais favorecido do que eu. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero que você entenda uma coisa: o favor de Deus, ele não está relacionado com o que você faz, mas sim com quanto você conhece o seu pai. Eu tenho o Pedro e o Davi. O Davi, ele é insistente. Pensa num menino insistente. Mas por que disso? Não pode ser assim. Mais 5 minutos, estou terminando a partida aqui no videogame. Quem tem filho de 8, 9, 10 anos sabe como que é. Mas 5 minutos, 2 minutos. E aí na insistência ele acaba ganhando. O Pedro, ele fica na dele, ele é mais introvertido. Ele fala uma vez, eu dou uma bronca dele e já para. Agora, o fato do Pedro não falar e o Davi falar mais, não significa que eu amo menos. Mas quando nós entendemos o coração do nosso Pai, e teremos revelação de quanto Ele quer nos abençoar, nós somos mais insistentes. É fato, porque os meus filhos, o Pedro também insiste bastante, mas o Davi insiste mais. Até a ponta às vezes levar uma palmadinha, porque dou conta de tanto que pede. Mas nós temos que entender quem é o nosso Pai. Quando o exemplo do Clodoaldo e do Naor, os dois têm o mesmo pai, mas a diferença é que Clodoaldo, ele entende e conhece o coração do pai, e o Naor quer conquistar as coisas fazendo coisas para o pai. Não estou falando que fazer não é importante, eu estou falando o seguinte: quanto mais você conhece seu pai, mais você sabe que ele quer te abençoar, mais revelação você tem do amor dele para com você, e que sempre ele vai te dar o melhor. E se ele não te dá o melhor, ele vai te explicar por que ele não vai te dar. Mas nós temos que entender isso, que o favor de Deus é algo multiplicado. Fala para o seu irmão: o favor de Deus precisa ser multiplicado na sua vida. Então, o texto de Pedro, 2 Pedro 1:2, fala que a graça e a paz será multiplicada. A graça de Deus está completamente envolvida com o favor de Deus. Então, traduzindo esse texto para a mensagem de hoje, a paz e o favor de Deus seja multiplicado na sua vida e na minha vida. Então concluímos que o favor também pode ser multiplicado. Eu sei que muitos já estão satisfeitos com o que Deus deu como família,
como empresa, como ministério, mas eu quero confessar algo para você. Hoje eu desfruto de uma igreja que eu nunca sonhei na minha vida, e uma vez que eu entendi o que é favor, meu próximo passo é ter uma igreja de milhares. Diga amém comigo, porque você faz parte disso. Isso não é arrogância, isso não é prepotência, pastor. Não, isso é ter revelação de quem é meu Pai. Ele vai multiplicar a favor na minha vida, e eu quero isso, eu desejo isso, e eu vou pedir para o meu Pai. Então quanto mais você entende quem é o seu Pai, mais você vai desfrutar do favor. Fala para o seu irmão: o favor de Deus precisa ser multiplicado. E aqui eu quero te explicar em 4 pontos como aumentar o favor de Deus na sua vida, porque precisamos ter atitudes. Eu gosto muito de pregar a mensagem de Deus, o princípio, junto com atitudes, com práticas. As pessoas falam assim: não, Deus quer multiplicar, Deus quer abençoar. Tá bom, quer multiplicar, quer abençoar, Ele já fez tudo na cruz, tá bom, mas como vai funcionar isso? Como deve ser a prática disso na minha vida? Eu quero te mostrar de forma prática 4 atitudes suas. Fala comigo assim: 4. Fala para o seu irmão: 4. Para desfrutarmos dessas coisas grandes, precisamos estar debaixo do favor. Mas se queremos ser surpreendidos, precisamos ter atitudes mediante o favor, perante o favor. Presta atenção numa coisa: aqui no Brasil ninguém morre de fome, tirando algumas cidades muito no Nordeste lá, que o país também tenta chegar lá. O Brasil é rico em alimentação. O agronegócio do Brasil viu um quadro de medalhas, desde o café até a soja, medalha de ouro, medalha de prata, em produção e exportação. O Brasil é rico em alimentação, é rico em frutos, é rico em tudo. Mas só que tem pessoas que comem caviar, picanha, e tem uma coisa, eu estou dando só um exemplo espiritual, e tem pessoas que só comem só a carne de segunda, e olha quando tem carne de segunda. Por que disso? Porque alguns estão tendo atitudes diferentes. Mas não teve oportunidade. Eu não estou querendo entrar nessa questão de oportunidade, de estudo, isso. Eu estou querendo te mostrar, existe diferente no mesmo país que é rico. E o incrível é que essa realidade está dentro da igreja. Existem pessoas que desfrutam de um casamento sobrenatural, fazem 10, 15, 20 anos. Existem outros casais que estão há 10, 15, 20 anos dentro da videira e vivem uma desgraça de casamento. Existem pessoas que estão há 5, 10 anos conosco e já prosperaram do seu primeiro salário, de quando entrou até hoje, mais de 10, 20, 30 vezes. E tem pessoas que estão há 5, 10, 15 anos conosco, que recebem o mesmo salário de 20 anos atrás. Se a terra é a mesma, e se o alimento é o mesmo, por que um prospera mais que o outro? Entenda uma coisa: prosperar não significa ter mais dinheiro, prosperar significa crescer. Porque uns avançam, porque eu tenho 20 anos de videira, eu sou pastor, e outros que tinham chamado comigo há 20 anos atrás, não conseguem ser líder de célula. Me explique isso. A explicação é: uns entendem o favor de Deus, os outros não fluem no favor de Deus. E o favor de Deus está liberado para todos. Fala comigo: o favor de Deus está liberado para todos nós. Fala para o seu irmão: você tem favor. Fala para o outro: você também tem favor. Aleluia, aleluia. Então, você pode falar: pastor, é possível aumentar o favor? Então, eu quero te responder com outra pergunta: é possível eu e a Soraya, com 15 anos de casados, ter um melhor casamento? Sim ou não? É possível o Ed, na empresa dele, multiplicar o salário dele daqui 5 anos? Sim ou não? Então, é possível Deus multiplicar o favor da sua vida? Sim ou não? Com certeza sim, porque é um princípio. Uma vez que você está na vida cristã, uma vez que você está em Cristo Jesus, Deus prometeu que não faltará nada, e na verdade Ele prometeu ainda mais: eu vou multiplicar, eu vou superabundar sobre a sua vida. É uma promessa. Então, da mesma forma que o meu casamento pode melhorar, da mesma forma que o Ed pode multiplicar o salário dele, da mesma forma que você pode ter mais filhos, o favor pode crescer na sua vida. Nós temos que entender isso, porque
Oh Jesus, vida cristã, sem almejar experiências maiores com Deus, se torna religião. Presta atenção nisso. Se você é um cristão e não almeja crescer em experiências com Deus em todas as áreas da sua vida, você se tornou um religioso. Por quê, pastor? Simples. Se o nosso Deus nos ensina que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, não faz sentido nenhum você como filho aceitar uma posição de paralisar, deixar de avançar, deixar de crescer no propósito de Deus. Então nós precisamos entender isso nessa noite, que para avançar no propósito de Deus eu preciso crescer. Nossa vida em Deus, o pastor Luiz falou na capacitação, é como uma espiral. Tem pessoas que estão assim, nesse círculo só roda aqui, a vida como ela é. Faz 10 anos com o mesmo casamento, 10 anos com as mesmas finanças, 10 anos com o mesmo ministério, 10 anos com o mesmo salário, 10 anos vivendo a mesma coisa. É semana passada que vendeu o terreno lá, semana passada retrasada, vendeu o terreno da minha família, e sabe que deu um aperto no coração? Porque eu nasci lá, até meus 22 anos eu morei lá, joguei bola lá, peguei pipa lá, fui debaixo da ponte do Cebolão, da Castelo Branco, caí de telhado lá, arranquei o primeiro tampão do dedo lá, tudo foi lá. E quando eu fiz a última reunião com os inquilinos lá, que eu morei no mesmo quintal, apertou o meu coração. E quando eu estava olhando essa palavra hoje, e agora o Espírito Santo me trouxe a memória, ele falou o seguinte: Alexandre, daquelas pessoas que estão lá até hoje, quantas cresceram? Aí eu tenho a resposta: nenhuma. Quantas pioraram? Pioraram? Muitas. E as que saíram de lá, aonde estão? Melhores. Aí o Espírito Santo me falando agora, sabe o que acontece, Alexandre? Nós não desfrutamos de coisas maiores, porque não nos posicionamos como Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Nós ficamos presos às circunstâncias. Não, tá bom aqui, não mexe que esse salarinho tá bom, é melhor ele do que sem ele, é melhor esse casamento, pelo menos essa mulher não vai me abandonar, né? É uma jararaca, um jararaco, mas tá bom. Pelo menos tá comigo aqui há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, tá bom. Não mexe não. Aí fica aqui os filhos, não avança, não, tá bom, mas pelo menos são meus filhos, está aqui comigo. Não se permite o favor operar. Eu lembro que um rapaz que andou conosco, e ele estava no meio das drogas, Sandro, e ele foi completamente liberto. Nós trabalhamos, oramos, buscamos a Deus junto com ele, e ele é um homem apaixonado por Deus, e chegou uma época que ele sempre caía nas drogas. Depois de cada 3 meses ele caía, e fomos identificar o princípio, a raiz, a base. Por que o Sandro sempre vira e mexe caía nas drogas? E conversando com ele, nós identificamos que toda vez que ele ia na casa do pai dele, no bairro que ele nasceu, as influências dos amigos dele era tão forte, que quando ele pisava na casa do pai dele, os amigos puxavam ele para as biqueiras. E eu falei para ele o seguinte: você quer mudar de vida? Você quer que o favor seja multiplicado na sua vida? Quero. A partir de hoje, fala para o seu pai: pai, eu não vou mais na sua casa, eu quero que o senhor vá na minha casa. E ele fez isso. Sabe o que o pai dele fez? Não vou mais na sua casa, você que é obrigado a vir na minha casa. Eu falei: pai, ele explicou todo o cenário. O pai dele não quis saber. Ele foi casar, o pai dele não foi no casamento. E depois de 1 ou 2 anos nesse posicionamento, o favor veio sobre a família. Sabe por quê? Porque o pai dele aceitou Jesus, a mãe dele aceitou Jesus, a irmã dele é uma líder de célula, e toda a família. Ele pode falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor. Sabe o que acontece? Quando nós mudamos os princípios e as bases, o favor acontece. Só que muitas vezes achamos que o favor acontece na hora que você quer. Não, o favor acontece na hora que Deus quer. Nós precisamos entender isso, como devemos nos posicionar.
Quais são os 4 pontos? Vou falar aqui de forma rápida para você nessa noite. Da mesma maneira que você hoje tem um casamento e pode aumentar e crescer, o favor pode crescer também. É por isso que nós temos 4 atitudes hoje aqui. A primeira atitude o favor só aumenta se nós estivermos sempre usando ele. Repete comigo: o favor de Deus só pode aumentar se eu usá-lo. Pense em algo comigo. Pense em algo que você gosta de comer muito. Em Clodoaldo, o que você gosta de comer? Churrasco, eu sabia disso, está na cara. Você gosta de comer muito mesmo. Enquanto tiver a picanha, filé mignon, come igual crente. Falou que come igual crente, churrasco. Então come muito. Sabe que a pizzaria, as pessoas não gostam de crente muito não, né? Esses dias a gente foi na pizzaria com alguns jovens, né? E comia, o garçom parou de passar. Os jovens, por quê? Tá dando mais? Porque crente come, irmão, vai comendo, 3, 4, 5, 6, 10 pedacinhos, vai embora. Eu lembro que uma vez com 22 anos, eu comi 22 pedaços de pizza. Deixa para trás, ficou. Foi embora. 22 pedaços. Misericórdia. Misericórdia. Voltando aqui, vamos voltar a falar sobre comida. Então, a comida é algo que o Clodoaldo gosta de muito churrasco. Mas só que, por que ele não come todo o churrasco? Porque ele só tem um estômago, certo? Se tivesse um segundo estômago, comeria um pouquinho mais? Sim? E o terceiro? Mais ainda. Por quê? Porque quando você gosta de algo, você usa muito. Quem faz academia aqui? Frequentemente, quem faz? Pergunto para você, quando você vai 2 dias sem ir para academia, o corpo não sente? Não faz falta? Mas por quê? Porque o seu corpo gostou daquilo. Fala para o seu irmão assim, ó. O seu corpo gosta daquilo. Então quando nós usamos muito algo, alguma coisa em nossa vida, aquilo vai crescendo. Quem come muito vai acontecendo o quê? Vai crescendo, literalmente. Quem faz muito exercício vai acontecendo o quê? Emagrecendo. Quem passeia bastante com a esposa vai gastando muito o quê? Cartão. Então tudo que você usa muito, ele cresce de alguma forma. Por quê? Você usou. E aqui eu quero usar um exemplo na Bíblia muito interessante, que está lá em 2 Reis, se puder abrir para mim por favor, de uma viúva, onde o marido era discípulo de Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. Uma viúva era esposa de um discípulo de Eliseu. Esse discípulo morre, esse marido morre, e deixa com ela 2 filhos. Mas só que esse discípulo era alguém com problemática, porque ele tinha dívidas, e essa dívida não foi paga. E no Velho Testamento, na lei, quando o marido morre, ou a mulher paga, ou leva os filhos como escravo. E os homens chegaram para ela assim: olha, ou você nos paga, ou seus filhos vão ser escravos nossos. Essa mulher entrou em desespero, ela ficou preocupada. Por quê? Porque ela não queria perder os filhos e tinha uma dívida, e ela sabia as consequências da atitude do marido dela. Ela procura o profeta Eliseu, fala: Eliseu, profeta, eu estou perdida, porque querem pegar os meus filhos como escravo, porque meu marido, seu discípulo, deixou dívida. E olha o que acontece, a partir do verso 1: certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu só sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que és o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha o que Eliseu fala para ela: mulher, o que você tem em casa? Qual a primeira resposta dela? Eu não tenho nada. Sabe o problema de todo crente? É porque aquilo que Deus te dá, você muitas vezes considera como nada. Aí ela lembra: a não ser uma botijinha.
um negócio desse tamanho de azeite. Eu quero te falar, o favor de Deus vai se multiplicar em sua vida com esse salário que você tem. O favor de Deus vai multiplicar no seu casamento com essa esposa que você tem. Você precisa parar de colocar as coisas que Deus colocou na sua mão como inho. Parar de usar o verbo inho. Pequenininho, casamentinho, filhinho, salarinho. E falar assim: tudo bem que hoje ainda não é o suficiente, mas é daqui que vai multiplicar o meu favor. E o profeta vai para ela: você não entendeu nada, mulher. Você falou que não tinha nada, agora fala e está desdenhando a botija de azeite. Vamos fazer o seguinte: pega lá, faz o seguinte, pega esse azeite. Na verdade, você vai na casa dos seus vizinhos e pega vasilhas, muitas vasilhas. Ela não entendeu muito bem isso, porque é esse azeite que vai ser multiplicado na sua vida. Azeite na Bíblia aponta para unção. Deixa eu te falar outro princípio poderoso. Tudo, oh Deus, tudo que está nas tuas mãos, que foi dada por Deus, é o poder da unção que vai multiplicar todas as outras coisas. Oh querido, precisa entender isso. Não é salarinho, é o salário da unção. Que nem o Marco falou aqui, não é o dízimo, é o dízimo que vai multiplicar favor. A sua generosidade vai multiplicar favor. São princípios. E você precisa parar de reclamar, porque é isso que vai fazer multiplicar favor. Então quando nós usamos, o que ela fez? Ela pegou uma botija e deixou lá parado. Estava parado na casa dela, não tinha mais nada. Ela só estava comendo e bebendo, esqueceu a botija lá, o azeite lá. E o profeta: ei, acorda para a vida. Você tem algo que é poderoso, que é o azeite, que é a unção de Deus que está sobre a sua vida. Tudo bem que você não ganha 10 mil, 20 mil, mas esses R$1.000 é poder na sua vida, para que eu multiplique em 10 mil. Esse casamento ruim, por mais que exista um pouquinho de amor, ele vai se manifestar em glória de amor. Essa célula, por mais que tenha 5 pessoas difíceis, vai multiplicar numa grande rede para a glória de Deus. Eu vou multiplicar, mas eu preciso usar aquilo que Deus me deu. E sabe o que acontece? Eu abro mão desse casamento. Vou pedir conta desse salário. Vou pedir conta de uma empresa. Eu vou abrir mão da célula. Eu vou abrir mão da liderança. Eu vou abrir mão do discípulo. Eu abro mão. Você não percebeu que isso é a botija de azeite que você está jogando fora. Querido, em nome de Jesus, se foi Deus que te deu, é poder de multiplicação. E o que acontece com essa mulher? Continuando, Eliseu viu que existia o favor naquela casa, azeite, mas aquela mulher não percebeu. Então Eliseu ativa o favor nela. Ei, presta atenção, então pega as vasilhas. Então, 2 Reis 4:6, ela pegou as vasilhas e começou a encher. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, o que aconteceu? Fala para o seu irmão assim: parou. A partir do momento que ela parou de usar o azeite, o favor parou. Segredo espiritual para a sua vida: tudo que Deus colocou na sua mão, use incansavelmente, para que isso se torne algo poderoso, multiplicador na sua vida. Sabe por que eu uso muito no meu casamento? Porque eu quero um casamento mais poderoso dessa terra. Todos os dias meus filhos são provas disso. Todos os dias eu vou acordá-los com um beijo e um abraço, deito na cama com eles e falo assim: vocês são amados, eu te amo, porque eu quero criar um melhor relacionamento entre pai e filho. Toda oportunidade que eu tenho, eu pego o pastor Helder, o pastor Cristian, o Neto agora, e falo: vocês são a melhor equipe que eu possa ter, porque eu quero multiplicar nessa igreja. Toda vez que eu tenho oportunidade para o discipulador, você é a bênção de Deus na minha vida. Toda vez que eu pego meu salário, eu falo assim: Senhor, obrigado por meu salário, e eu gasto da melhor forma possível,
Porque eu preciso multiplicar favor. Quanto mais você usa aquilo que Deus dá na sua mão, mais multiplicação acontece na sua vida. O favor, fala para o seu irmão assim: o favor de Deus é aumentado quando você usa. Não deixe de usar o favor de Deus que já foi derramado. Jesus quer liberar favor ilimitado sobre a sua vida. Segundo ponto, para aumentar o favor de Deus em nossas vidas, é necessário discernir o tempo de plantar e o tempo de colher. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então perceba que o tempo está completamente relacionado com propósito. Vamos ler de novo, está aqui projetado? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo. Então tempo e propósito são completamente relacionados na palavra. Existe um tempo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Você precisa entender isso. Então nós precisamos aprender o que? Discernir o tempo. Precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Precisamos discernir o tempo na nossa empresa. Precisamos discernir o tempo no nosso casamento. Precisamos discernir o tempo no nosso ministério. Precisamos discernir o tempo na nossa renda familiar hoje. Precisamos discernir o tempo ministerial. Sabe o que acontece? Muitas pessoas têm propósitos e chamados diante do Senhor. Deus quer multiplicar o favor sobre a sua vida, mas sempre está no tempo errado. Sempre está vivendo e agindo no tempo errado. Então, um exemplo claro disso: tem dias que a sua esposa ou o seu esposo está nervoso, sim ou não? Sim ou não? Sim, lógico que tem. Senão eu mando agora o anjo levar para o céu, porque é perfeito. Lógico que tem. Agora, no dia, eu não sei você, no dia que minha esposa está nervosa, eu preciso deixar ela quietinha. Se eu ficar em cima dela, é pior. E assim vice-versa comigo. O meu nervoso fica 5 minutos só. 5 minutos nervoso, eu sou mais explosivo, né? Mas passa rápido. Agora, se eu não discernir que não é tempo de beijar, de abraçar, de ficar com ela, no dia que está nervosa, o que vai acontecer? Uma briga ainda maior. Aí eu percebo, fica assim, ó, lá em casa, né? Quando está nervosa, fica assim, ó. Acho que ela está bem agora. Acho que agora é a hora. Aí o que eu faço? Ei, que é? Brincadeira, ela não faz isso não. Ela não faz isso não. Fala assim, ei. Ela fala assim, que foi? Eu falo assim, tudo bem? Tá bem, perdão. Assustei o neném. Desculpa aí, sim, deu. Agora, se ela fala assim, tudo bem, eu já sei que está bem mesmo. Fala assim, me deixa em paz, deixa eu respirar. Eu deixo ela quieta. Porque o sábio sabe discernir tempo. Sabe por que eu nunca chego... Olha, irmãos, 15 anos de casado, eu sou muito privilegiado para meu casamento. Foram poucas brigas um pouco mais sérias com a minha esposa, mas com muito respeito. E nós nunca chegamos no ápice de uma briga, porque eu sei discernir a minha esposa, e ela sabe me discernir. É incrível que às vezes eu sempre falo para todo mundo, eu e a Soraya somos muito diferentes. A Soraya é tipo assim, Corinthians e Palmeiras, sabe? Flamengo e Vasco, sabe? É isso, é ser Alexandre e Soraya. Mas o Espírito Santo nos guiou tão poderosamente na unidade, que ela me completa completamente e eu a completo completamente. É algo tão sobrenatural. E nós, o discernir dos tempos em nossas vidas faz com que o nosso casamento cada vez fique melhor. Em todas as áreas do casamento. É incrível. Financeiramente é a mesma coisa. A Soraya sempre fala, amor, é incrível como você ganhava muito mais no Bradesco e como nós somos muito mais prósperos hoje, como pastor. E eu não ganho, hoje teria um salário muito maior. Mas por quê?
Porque quando você discerne o tempo que Deus tem para a sua vida, o favor multiplica. Não me explica como eu tenho um carro zero, não me explica como eu tenho uma casa quitada. Não é porque eu trabalhei, é porque o favor veio. Deixa eu te explicar o que é favor. Eu estava trabalhando, minha esposa falou assim: não quero mais essa casa, Alexandre. Eu falei: que, Soraya? Pelo amor de Deus, acabamos de comprar essa casa, Soraya, com muito sacrifício. Não quero, Alexandre, porque é muito grande, é 150 metros de casa, eu não gosto de quintal, fica correria, ficar estressada. Depois ela inventou comprar um cachorro lá que fez tudo na casa. Eu chamava ele de cachorro voador, que ela colocava roupa no varal preta, e eu acho que ele era negro, ele é preto, e não gostava de preto, da roupa preta. Quando a Soraya colocava roupa preta, ele saía, rasgava toda a roupa assim. Falei: que miserável. A gente deu um jeito, né? Não, cachorro, não sou eu. Ela falou: olha, Alexandre, não, cachorro. E ele pegava a roupa preta lá e rasgar tudinho. Aí deu um pneu para ele, enfim, ela reclamava da casa. Eu falei para ela assim, eu fui muito ousado, e ela foi mais ousada ainda. Olha, você quer vender, vende. Mas é o seguinte, o preço é X. Ela falou, eu pensei comigo, ela não vai vender nunca. Eu coloquei o preço de mercado um pouquinho acima, por causa de um financiamento nosso, eu tinha que quitar para comprar outra coisa à vista. Irmãos, um dia ela estava lá, varrendo, né? Que a vizinha falava aquela, a Mr. Vassoura, fica no quintal, e acordava a vizinha com a vassoura. E ela falava: vizinha, preciso vender essa casa. A vizinha: eu compro. Não, mas está muito cara, 300 talalas mil, eu pago. Ela me ligou: a Lili vai comprar a casa. Eu falei assim: o que você fez com ela? Deu o que para ela? Que ela é doida. Eu falei assim: ela comprar. Eu falei: não acredito. Aí o marido dela me ligou, a gente fechou o negócio. E vendemos a casa, pagamos o financiamento e compramos nosso apartamento à vista. Irmãos, em 7 anos de casado, nós tínhamos um patrimônio de quase $500 mil. E eu não ganhei $500 mil em salário. Foi o favor de Deus que foi multiplicado na minha vida. Por quê? Porque eu discerni tempos. Ela discerniu, era tempo de vender. Era tempo de a gente investir nisso. Tanto que, incrivelmente, quando nós quitamos nosso apartamento, eu fui chamado para o ministério, 100% integral. Incrível, Clodoaldo. Foi dessa forma. Um ano antes, a gente tinha quitado, estava pagando os móveis, com 34 anos de idade, e Deus me chamou para o ministério 100%. Sabe por quê? Porque Deus tem interesse em multiplicar favor na sua vida. Mas presta atenção numa coisa, você precisa discernir qual o tempo de Deus na sua vida hoje. Qual que é o tempo do seu casamento? Sabe por que eu estou te falando? Porque você deve discernir, porque muitos querem casar, mas nem trabalho tem. Muitos querem liderar, mas não conseguem honrar o seu líder de célula. Muitos querem ter uma esposa como a Soraya, mas não querem ser uma esposa como a Soraya. É fácil casar com o Tiago Paixão. Ele é paixão. Ele é apaixonado. Mas ninguém sabe o quanto que ele é apaixonado por Jesus. Por isso que a Tati é apaixonada por ela, por ele, né? Entende isso? Você precisa discernir o tempo. Se é tempo de casar, você precisa se comportar como casado. Você precisa investir como casado. Se você quer mudar de emprego, você precisa estudar. Se você quer ministerialmente avançar, precisa honrar e ser leal. O que mais fica em crise dentro da igreja é que as pessoas não discernem o tempo ministerial. Esses dias falei com uma pessoa, não vou citar o nome, não é daqui da nossa igreja não, mas é de São Paulo. Ele falou o seguinte: não, eu tenho um chamado ministerial, mas agora o tempo da minha vida é investir em questão financeira. Falei: mas irmão, você não tem chamado se você já é ordenado? Mas sou ordenado, mas eu preciso investir nisso. Falei: se Deus te chamar em tal coisa, não aceita agora porque o meu tempo é outro. Mas presta atenção, quem define o tempo e o modo é Deus, não é você. Você só precisa discernir, perceber o que Deus está fazendo no seu casamento, na sua vida financeira, na sua família,
Nós pastores discernimos o templo de Itaquera. Parou 500 pessoas. Nós não vamos mais crescer se não aprofundarmos os nossos fundamentos. É nítido, pastor Elner, pastor Christian, obreiro Neto e eu, vamos investir em princípios, em visão, em aprofundar as nossas bases cristãs. Começamos pela rede de discipulado. Agora, líder, o próximo aprofundamento é na rede de discipuladores, com os líderes. A gente precisa mexer nisso, abalar as estruturas, discernir que é tempo de você, líder, avançar como líder, responder como líder, aprofundar o seu conhecimento do Senhor. Fala para o seu irmão, é tempo de discernir o seu tempo. Tempo de discernir tempo. Jesus em um casamento, ele fala o quê? Nossa, 20 horas já, deixa eu correr aqui. Jesus no casamento, ele mostra a importância de discernir. Lá em João 2:4. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho contigo ainda não chegou a minha hora. Quando ele foi fazer a multiplicação do vinho no casamento, não era hora de multiplicar. A mulher, ai Jesus, acabou o vinho. O que tenho contigo, mulher? Não é minha hora, não é agora. Você precisa entender que existe minha hora de acontecer. Eu quero te falar, existe uma hora certa para o favor ser liberado sobre a sua vida. E você precisa discernir isso. Não é que Deus não... pastor, se eu perder o tempo... Não, Deus é misericordioso, Ele vai multiplicar. Ele vai fazer acontecer. Mas presta atenção, quando você perde o tempo, é como se você deixasse de viver algo mais sobrenatural na sua vida. Por isso que a gente não aceita divórcio. Não é que não aceita, nós somos contra o divórcio, a Bíblia é contra o divórcio. Porque precisamos acreditar, como igreja, nós acreditamos que o que Deus faz, Ele é perfeito, e é para sempre. Ah, pastor, mas aí eu casei, vai ter curso de casados, tá? Inclusive, a senhora vai ministrar a partir de setembro. E aí você pode tirar suas dúvidas de divórcio. Não tem nada de bicho de 7 cabeças, não, é simples. Princípio. Fala para o seu irmão assim: discerne o tempo. Terceiro, aumente o favor conhecendo Jesus e não somente fazendo as coisas. O exemplo que eu quero usar aqui, de conhecer Jesus, é o exemplo de Marta e Maria. Deixa eu ler aqui com você, Lucas 10:41. Olha que Jesus respondeu-lhe: Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta estava fazendo coisas, estava lá cuidando do gasofilácio, cuidando da limpeza, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não tinha a vida de Deus, não tinha o fluir do Espírito, não alguém que tinha intimidade com Deus. O favor de Deus não está para quem faz coisas, o favor de Deus está para quem o conhece. Pergunto para você, quem é a pessoa mais fácil para agradar o pastor Alexandre? Quem é? Pastora Soraya. Por que elas conseguem me agradar facilmente? Não é porque ela é minha esposa, é porque ela me conhece. Aí pode ter algum irmão aqui que não me conhece e começa a fazer um monte de coisa para mim. Ah, eu sou educado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Mas não é o que não me agrada. Aí vem a Soraya, faz uma coisa e já fico todo derretido. Aí fala: poxa, pastor ingrato, fiz tanta coisa para ele, nem um obrigado direito ele me deu. Não é, porque ele fazer coisas não é o que me agrada. Fala: Alexandre, é quando você conhece e faz exatamente aquilo que eu preciso. E quando você se comporta assim com Jesus, como Marta, ela achou que ia agradar Jesus fazendo coisas. Mal ela sabia que quando mais você olha para Jesus e Ele te olha, Ele se derrete com esse olhar, porque Ele quer que você o conheça profundamente, porque o desejo dEle é liberar o favor sobre a sua vida. Então quanto mais você conhece, mais favor é liberado. É lógico, é muito lógico isso, é questão de lógica, matemática. Se eu conheço e faço o que o Rui gosta, ele vai ficar feliz. Agora, se eu não o conheço e faço aquilo que não é que ele gosta, mas também não gosta tanto, ele também vai ficar de boa. Mas a felicidade do Rui vai ser o quê? Para as pessoas que fazem algo que ele gosta.
E para fazer algo que ele gosta, precisa o que primeiramente? Conhecê-lo. Por isso eu te incentivo, te convoco, faça os nossos cursos do trilho, participa das conferências, seja alguém que ora, jejua com a sua equipe, discipulador, jejue com a sua equipe, líder de célula, tenha um dia de oração, pelo menos a cada 15 dias com a sua célula. Você precisa conhecer Jesus, para que o favor seja liberado. Fala para o seu irmão aí, precisamos conhecer Jesus. E por último, o favor, a equipe de louvor já pode subir. O favor, ele não é automático, ele precisa ser apropriado. Fala para o seu irmão assim, se aproprie do favor de Deus. Eu quero usar como exemplo, não vai dar tempo de ler, a história de Moisés. Moisés foi escolhido como libertador de Israel. Moisés foi escolhido como um homem de Deus para mudar a história de Israel. Uma coisa é ser escolhido, outra coisa é agir como escolhido. Eu quero te falar, toda vez que o favor de Deus, presta bem atenção nesse princípio, toda vez que o favor de Deus quer ser liberado sobre a sua vida, o diabo vai resistir. Fala para o seu irmão assim, o diabo, ele quer resistir o aumentar do favor em sua vida. Porque como foi isso? Moisés achou de boa, Deus me colocou para liderar esse povo, então vou chegar lá, chutar a cara de Faraó e ele vai liberar na hora. Aí Moisés fala assim, o eu sou me mandou, e aí? Liberta o meu povo, não. O que eu faço agora? Aí ele vai para Deus novamente, e fala assim, vou mandar as pragas. Mas só que Moisés, ele precisou se posicionar, se apropriar. Tanto é verdade que ele precisou ir lá 10 vezes, fala comigo assim, 10 vezes. A apropriação não se conquista em uma única vez, requer perseverança e persistência para aqueles que creem no favor. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque você não persiste em fé nesse casamento. Sabe por que muitas vezes você não consegue prosperar? Porque a palavra que Deus te deu da prosperidade, você colocou no bolsinho e esqueceu. Sabe por que você não consegue multiplicar a célula? Porque toda vez que vê uma resistência no inferno na sua célula, você abre mão da liderança. Sabe por que você discipulador, ou às vezes você líder, não consegue gerar discípulos? É porque você sempre quer os mais fáceis perto de você. O favor não é automático, ele precisa ser apropriado. Lembro de uma vez, o pastor Alan da Itália. Quem conhece o pastor Alan da Itália? Uma vez ele queria desistir. Eu fui líder de célula dele. Eu cheguei para ele o seguinte: eu não abro mão de você nunca, mano. Se Deus colocou você na minha vida, eu vou até o fim. Pode cuspir na minha cara, pode querer eu longe de você, mas onde você estiver, eu vou te buscar. Sabe por quê? Porque Deus nos uniu para um propósito. Ele chorava. Até hoje a gente conversa e fala assim, mano, eu sou pastor por causa de você, porque você não desistiu de mim, você se apropriou do favor que está sobre a minha liderança. Obrigado por não desistir de mim. Hoje eu posso falar, eu tenho um fruto chamado pastor Alan, porque eu não desisti, eu me apropriei. Eu creio que Alan fazia parte do meu ministério. Eu creio que minha esposa faz parte do meu ministério. Eu creio que vocês fazem parte do meu ministério. Eu não abro mão daquilo que é meu. Deus, não é automático que dê favor de Deus? Sim, mas eu preciso tomar posse. E esse tomar posse se chama fé. Eu creio que é meu. Eu não abro mão. Por isso que muitos casamentos acabam, porque quando a atitude da mulher ou do marido está errada, você está bom, eu sei que está errando, o problema é seu. Não! É seu, Deus te deu como favor, não abra mão. Se aproprie. Tome posse. Essa noite Deus quer reativar esse favor sobre a sua vida. Você precisa sentir o fluir de Deus.
Fluir de Deus. Eu sinto no meu espírito que muitas pessoas estão como comportas. É o rio de Deus parado, não consegue fluir, porque deixaram de se apropriar, deixaram de usar, deixaram de conhecer. Irmãos, sinto no meu espírito, muitas pessoas por ter 10, 15 anos de videira, acham que não precisa mais do curso, acham que não precisa mais orar, acham que não precisa mais escutar palavras. Sinto no meu espírito aqui, não precisa nem falar do espírito, eu sinto que é verdade. Tem pessoas que passam a semana toda sem escutar uma palavra, só escuta de domingo, porque é obrigado a estar sentado aqui 2 horas para me escutar. Está seco. E a palavra de quarta-feira vai ser para isso. Esse seco significa falta de favor. Você não multiplica por falta de favor, você não prospera por falta de favor, você não avança no seu casamento por falta de favor, você não consegue fazer seus filhos responder por falta de favor. Pastor, como eu faço para ter favor? Aqui, expliquei agora. Use o que você tem, mas é pouco. Use a botija com azeite, deixa ela virada. Não, você vai sair botija, eu quero, eu creio. O que significa isso? Orar, crer, profetizar. A palavra nos lava. Eu creio, eu me aproprio. Irmãos, já falei aqui, vou repetir. Quando alguma coisa está muito errada na minha casa, na minha vida, mais de 7 dias, eu entro em jejum, porque eu não aceito um problema na minha casa. Eu entro em jejum porque eu não aceito isso. Se Deus me fez um casamento perfeito, meus filhos abençoados, eu vou lutar. Eu tinha determinado no meu coração, minha esposa aqui como prova, ela entrou numa depressão pós-parto na 2ª gravidez. Faziam alguns dias. Eu falei, Deus, enquanto ela for completamente curada, eu não vou deixar de fazer jejum. Eu estava arriscado ela nunca ser curada, e eu ficar até hoje em jejum por ela. Eu estava determinado a ficar 40, 50 anos da minha vida jejuando até ver ela cura. Eu não ia largar ela nunca, eu ia lutar até o fim com ela. Eu ia morrer jejuando, mas não abria a mão. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus me deu por herança, eu me aproprio, porque isso é favor. E hoje é dia de se apropriar. Hoje é dia de usar. Pastor, eu tenho um salário de R$1.000. São com esses R$1.000 que vai ser multiplicado em nome de Jesus. Meu casamento só tem paulada, mas somente existe uma palavra de amor. Existe ainda acredita em mim. Então esse acreditar em mim é o suficiente para mudar seu casamento. Ah, pastor, eu não consigo avançar na célula. Existe fé para você multiplicar a célula? Eu creio. Então esse é o azeite que você precisa para multiplicar essa célula, essa rede, em nome de Jesus. Fique de pé. Não adianta se procurar em outros lugares. Não existe uma estratégia correta para multiplicação, para o casamento perfeito. Existe o seguinte: o favor tem que ser aumentado, o favor tem que ser liberado sobre a sua vida. Você precisa se apropriar, você precisa conhecer Jesus profundamente, você precisa discernir o tempo da sua vida, você precisa usar o que Deus deu como ferramenta nessa noite. Por isso, se posicione agora diante do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fala, Senhor, eu quero aumente o favor sobre a minha vida. Fala para Jesus, aumente o favor sobre a minha vida. Eu quero discernir os tempos da minha história. Entre as pessoas, em tantas coisas, eu procurei outro lugar. Se posicione nessa noite. Outras pessoas, em tantas coisas, nós descobrimos. Há um rio em você. Teu rio em mim. Flua neste rio e transbordei no teu amor. Sinto fluir. Deixe esse rio fluir. Aumente esse favor.